Seja muito bem-vindo, Simoninha. Obrigado, Lorena. Bem-vindo. Vamos falar primeiro desse projeto Por Dentro da Música, de 15 de setembro a 29 de outubro. Como é que foi que você pensou e como é que surgiu essa ideia, né? Porque por dentro da música ele tá sempre, né, Roberta? Sempre, o tempo todo. Mas como é que surgiu? Explica um pouquinho para o nosso ouvinte também sobre esse projeto. Bom, prazer falar com você, Roberta. É o seguinte, quando o pessoal do Teatro Unimed me convidou para pensar um projeto de música lá com eles, isso havia acontecido logo quando o teatro foi inaugurado, um pouquinho antes da pandemia. Na época eu estava envolvido em outros projetos, falei, vamos deixar para conversar no ano que vem. No ano que vem foi o ano da pandemia. Então, acabamos segurando essa ideia de ter algum projeto de música lá, e agora, no começo do ano, através da Nelly, ela me chamou, que também a Nelly tem uma experiência com música muito grande, foi produtora de grandes artistas, enfim, viajou o mundo inteiro, produtora internacional, então ela tem um conhecimento bacana de música. Ela me chamou e falou, Simoninha, o que a gente pode fazer de música aqui no teatro? E eu falei, deixa eu pensar um pouquinho. E aí, imediatamente, assim, eu acho, no dia seguinte, eu falei, olha, o teatro, para quem não conhece, o Teatro Médio fica aqui em São Paulo, num prédio super bacana, moderno, ali bem atrás do Conjunto Nacional, na Santos, com a Rua Augusta, e tem uma característica, é o teatro do Isaiah Weinfeld, é assim que se pronuncia? Acho que sim. O nome desse grande arquiteto, né? E ele fez uma joia, o teatro realmente é lindo, mas é um teatro pequeno, é um teatro de aproximadamente, não chega a 300 lugares. Então, o que eu imaginei? Eu falei, é uma coisa muito... Apesar de ter um palco grande, né, poltronas super confortáveis, é realmente muito bacana o teatro. São 2 andares, assim, mas é uma coisa... É uma experiência também ir ao teatro. Eu falei, tinha que ser uma coisa que trouxesse essa intimidade, assim, a primeira coisa que me veio à cabeça, né? E aí eu pensei nessa coisa de projetos... sabe, behind the music, assim, aí eu falei, por dentro da música, eu acho que é isso, uma coisa que a gente possa ter a música, não, né, como, obviamente, o carro-chefe, mas também a gente possa ter a oportunidade de contar histórias, de falar coisas que às vezes o público não sabe, né? E aí eu fiz uma analogia, uma coisa como se eu estivesse na sala da minha casa tocando para os amigos, e essa coisa, sabe, eu no meu piano tocando, e aí troca uma ideia, conta uma história e tal. Eu achei que o projeto poderia nascer por aí. Acabou, eles gostaram muito da ideia, deram carta branca, e a gente trouxe uma equipe, trouxemos também um redator, Ricardo Alexandre, que esteve aqui com vocês, que é maravilhoso, trouxe o Felipe Giuntini para cuidar da área audiovisual, mais uma equipe super bacana, e começamos a construir isso com alguns shows, com algumas ideias possíveis, né? De também não ser, para o público que vai lá, não ser o show da estrada. Eu vou assistir ao show do Jair Oliveira, que vai se apresentar lá, por exemplo, com a Tânia Kalil. Não é um show comum do Jair, né? Até porque o Jair não se apresenta há muito tempo no Brasil, porque ele mora fora já há um bom tempo. Mas é um show que ele vai contar um pouco das histórias das canções, contar um pouco do projeto paralelo dele, que é o Grandes Pequeninos, que é um projeto de enorme sucesso, infantil. Enfim, então, tem a série de shows dos produtores, né, que dificilmente o produtor não faz um show. Então, tem o Fejuca, que é um produtor importante. O Fejuca está por trás de produções importantes de Isa, Lineker, Emicida e tantos outros artistas. O Tuto Ferraz também vai estar se apresentando. Vou juntar pela primeira vez Tony Gordon e Cláudio Zoli, né, 2 artistas, 2 ícones da soul music, né? Então, pela primeira vez vão estar juntos no mesmo palco, cantando e contando histórias. Vou fazer uma homenagem ao nosso querido Roberto Menescal, que está completando agora os 50 anos do show do Carnegie Hall, 60 anos do show do Carnegie Hall, e antes ele ir para o Carnegie Hall vai fazer com o Bossa Cucanova, mas também estou trazendo 2 garotos da nova geração, né, para misturar como é que essa nova geração vê a Bossa Nova também, né? Acabamos de ver, né? Luiz Afonso fez uma música em Bossa Nova, está todo mundo comentando e tal. Então é interessante essas coisas. E abrimos com o projeto solo do Henrique Portugal. Né, todo mundo conhece ele do Skank, que é um projeto também muito bacana, muito legal, com a Solar Big Band. As pessoas vão se surpreender. O Henrique é muito talentoso, vai estar lá no piano ali cantando e comandando o show de uma forma muito bacana. Tá. Agora, você por trás, né? Além de ser o criador, né? O mentor, idealizador de tudo isso, Simoninha, é mais um trabalho que você coloca no seu currículo, né? Que já está extenso aí, como diretor musical,
né? Também como diretor artístico, né? Se a gente pensar que essa escolha de convidados, ela passa também por isso. Mas falando especificamente da direção musical, como é que você trabalha com artistas tão diferentes, não só de geração, mas de gênero também? Onde é que você interfere? Onde é que você também estimula uma troca, inclusive quando é encontros, né? É verdade. Que acho que é mais difícil. Eu acho assim, eu sempre me interessei por isso, desde sempre, desde a da minha infância, literalmente da minha infância. Uma coisa que eu já contei muitas vezes em entrevistas, era uma coisa que eu fazia na minha infância, que era, por exemplo, ficar escutando um disco, e aqui eu estou sendo exatamente isso que acontecia. Eu escutando um disco, sei lá, da Ella Fitzgerald, aí depois eu ia para um disco dos Beatles, e depois eu ia para um disco de Elza Soares e Miltinho. Quer dizer, ou 3 universos completamente diferentes, mas não, talvez por uma influência do meu pai, desde cedo eu conseguia trafegar por diversos gêneros musicais sem nenhum tipo de preconceito. Então, eu acho que isso foi moldando a minha personalidade. Sim. Uma coisa que eu fazia, assim, obviamente na infância, sei lá por que eu fazia isso e por que dava certo essas coisas no meu ouvido, porque eu achava barato escutar Ella Fitzgerald, achava barato escutar o Elza e Miltinho, achava barato escutar os Beatles, ou adorava escutar o Marvin Gaye ou o Stevie Wonder, enfim. Então, essa coisa de trabalhar com vários estilos, eu acho que vem daí, vem da minha formação, respondendo, né? E o resto eu acho que vem de experiência. Eu sempre gostei de juntar gente, eu sempre gostei de trabalhar com gente, sempre gostei de fazer shows coletivos, misturando. Isso desde a época da Trama, eu já fazia shows, dirigia shows na Trama lá, juntando gente nas festas. Eu acabava fazendo essa direção e vi que tinha uma vocação para isso, que as pessoas... né? E acabei seguindo, porque, né, na minha própria função em outros projetos, na televisão... né? Acabei indo para a televisão, uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer na minha vida, assim, mas realmente nunca imaginei, e acabei indo para um programa mais popular da televisão, mas dei muita sorte, porque foi exatamente no momento em que a música eles queriam que a música voltasse a ter um papel de destaque no programa, então eu dei muita sorte nesse momento e tive carta branca na época do Fausto e da TV Globo para fazer reconceituar. A gente está falando, só para ficar claro, do Domingão do Faustão. Domingão do Faustão, que hoje é Domingão do Hulk, né? E hoje eu continuo no Domingão do Hulk e trabalho com artistas, né, completo, né, assim, vai ter uma apresentação do Léo Santana e outro dia teve a apresentação do Moacir Franco. Quer dizer, então, mas eu acho que é isso que é o meu diferencial. É exatamente isso que é o meu diferencial. Eu consegui trafegar e consegui o respeito, tanto do Léo Santana quanto do Moacir Franco. Sem dúvida. Agora, Simoninha, por que contar histórias também? Que as pessoas estejam também por dentro das histórias do que acontece numa produção, num arranjo de uma música. Eu achei que era uma maneira diferente do artista... Não diferente, é claro que já aconteceu diversas vezes, mas dentro de um projeto embalado, né, e concebido, como foi o Por Dentro da Música, eu acho que era uma característica interessante por causa dessa intimidade, dessa proximidade ali. A gente queria até fazer uma coisa mais interativa, de repente que as pessoas pudessem até perguntar, mas aí já foi virando uma coisa muito complicada. Eu falei, a gente vai perder o controle, é impossível. Mas... eu acho que o público tem esse interesse. Eu, como artista, também tenho esse interesse. Às vezes, escutar quando eu estou escutando uma entrevista de um artista, ele conta uma curiosidade sobre uma canção ou sobre o momento da vida dele que você não sabia. Acho aquilo muito interessante. Então, também partindo, acho que de um ponto de vista meu como fã, né, porque todo artista também é fã, né? Uhum. Eu achei que o público poderia se interessar nesse sentido de ter essa oportunidade de escutar e acho que é importante, a gente falou aqui até rapidamente no começo aqui, um pouco antes da entrevista, por exemplo, no caso da Bossa Nova, da história do Menescal, história, a gente está falando com novas gerações, elas precisam também ter a oportunidade de saber o que está acontecendo, o que aconteceu, de saber quem são determinados personagens, né? Eu vivo isso muito na pele de várias maneiras. Primeiro, com a redescoberta, né, da história do meu pai, que eu, né, vivi isso. Muita gente não sabia quem era. E hoje, amigos... essa semana passada, um amigo meu que mora fora do Brasil
tem um filho que se chama Tom também, igual como o meu, que tem 16, 17 anos. Ele me ligou e falou, olha, o pai e a mãe mandaram mensagem, falaram, olha, o nosso Tom não para de escutar o Wilson Simonal, só quer escutar o Wilson Simonal, ele tá... então, essa coisa da redescoberta do artista, como os meus filhos estão descobrindo o Tim Maia, que tem 16 anos, é muito legal e é importante, porque... são muitas gerações, como muitos dos amigos dos meus filhos estão descobrindo quem eu sou também artisticamente, porque eu já não faço parte dessa geração. Então, são novas gerações chegando numa velocidade muito grande. Hoje tem muita música, hoje se consome muita música de maneira diferente. Então, esses dias o Cajaíba, que trabalha comigo aqui, eu até achei gozado, porque eu mandei uma mensagem para uma pessoa que tinha que resolver um negócio, falou, olá, aqui é o Simoninha e tal, não sei o quê. Aí a pessoa respondeu, quem é Simoninha? Eu achei isso. Quem é? Assim, não tem obrigação, obviamente, de saber, né? Era muito Ainda bem que você jovem leva essa uma esportiva. Simoninha, agora aproveitando essa oportunidade, eu quero saber de uma história sua por dentro da música de Simoninha. Opa. Agora você revela uma pra gente, que não vai estar no espetáculo, né? Achei que você ia mandar uma pergunta profunda. Quem é Simoninha? Pra gente ficar aqui fazendo uma sessão meio profunda, né? Tem muita história. Eu acho que eu contei algumas aqui, né? Rapidamente, assim. Mas eu acho que, sei lá, deixa eu ver, da onde, assim? Porque são Pode ser de tantas curiosidade, pode ser algo inusitado que tenha acontecido, pode ser algum dos seus projetos. Sabe aquelas sei lá. coisas que acontecem que as pessoas falam, Deus a música, foi Sim, o sim. acaso, foi uma iluminação. Isso já aconteceu com você? Muitas vezes. E graças a Deus que acontece. Eu acho que... Porque para tem muitos coisas também que... é só suor, ralação, né? Não, A inspiração não brota você do tem que nada. estar pronto, né? Você tem que estar pronto para a oportunidade, né? Eu não era 1994, eu nunca tinha feito uma turnê internacional, ainda não, começando assim, e eu queria ir para os Estados Unidos, fazia muito tempo que eu não ia para Nova York. E fui quando era garoto, e já ali adulto, né? Assim, e depois acabou sendo a cidade que eu mais, acho que, enfim, tem uma relação muito grande. Acabei de voltar, inclusive, de lá. Mas, assim, isso era 94. E eu fiz um trabalho para irmã do Hugo Prata, o diretor que está estreando o filme agora, Agora o Ângela. O Ângela, para a irmã do Hugo Prata, ela falou, Simoninha, assim, eu não tenho dinheiro, mas tem uma permuta aqui, numa passagem para Nova York, você topa fazer? Eu falei, olha, eu estou pensando em ir para Nova York, que legal, que bacana, eu topo. Aí, eu estava sem visto na época, né? Aí fui tirar o visto, me negaram o visto na época, porque eu era o garoto, sem emprego fixo, enfim. Vai morar. Aí não me deram visto, mas eu fiquei inconformado, eu tinha passagem, eu falei, não, eu vou tirar o visto. Aí falei com uma amiga minha, falei com a irmã do Oscar Rodrigues Alves, outro diretor, que tinha um programa de televisão na época, que viajava muito e tal, ela conhecia alguém no consulado, e aí ela conseguiu uma outra entrevista para mim, eu consegui o visto, e Deu tempo. No dia que eu ia embarcar. E fui para o aeroporto para embarcar. Cheguei no aeroporto, tô lá embarcando, o cara pediu meu passaporte, seu passaporte, por favor, e tal, não sei o quê. Aí ele olhou minha passagem, né, passaporte, ele olhou para mim e falou, olha, desculpa, mas você não vai poder embarcar. Eu falei, como eu não vou poder embarcar? Ele falou, olha, o seu visto está errado. Eu falei, como meu visto está errado? Erraram o meu visto, botaram a mesma data o começo com a mesma data Foi um erro... Um erro do consulado. Mesmo. Na época. E eu falei, nossa, como é que eu vou fazer? Ele falou, não posso deixar, porque você vai chegar nos Estados Unidos sem visto. Né? Lá vai dar problema. E aí você vai ser deportado. Aí eu falei, nossa, não acredito. Eu falei, eu posso viajar quando? Ele falou, você tem que pagar uma multa. Eu falei, putz, vou ter que pagar uma multa. Ele falou, quando é que você quer viajar? Isso o atendente ali, assim, na fila. Eu falei, eu quero ir amanhã. Ele falou, mas você vai conseguir viajar amanhã? Eu falei, eu vou dar um jeito, eu vou amanhã. Eu vou remarcar para você sem multa nenhuma, porque eu sei que você não teve culpa desse incidente e tal. Eu falei, tá bom, obrigado. O cara foi super gentil. 6:30 da manhã, estava na porta do consulado. A mulher que me atendeu foi a mesma mulher que me negou o visto. Olha que coincidência louca. E eu cheguei, cresci, né? Fiquei grande. Falei, olha que meu visto está errado, perdi uma reunião importante, eu tinha um compromisso importante, eu preciso viajar hoje. Aí lá, tá bom, pediu lá 10, 15 minutos, voltou com o visto certo e tal, não sei o quê. E eu viajei para os Estados Unidos naquela noite. Olha só.
falei aqui do consulado, eu tenho hoje em dia, né, nos últimos anos, há muito tempo, eu tenho uma relação ótima com o consulado americano, com a parte cultural, eles são muito bacanas também. Também acabei criando uma relação muito legal com relação a isso. Por causa de vários projetos que a gente acaba fazendo e realizando, principalmente na área de cultura e de educação. Mas aí eu viajei para os Estados Unidos, cheguei nos Estados Unidos, por coincidência, o Benjor ia fazer um show, era verão, o Benjor ia fazer um show no Summer Stage, que é um festival importante que tem até hoje. Central Park, olha. Exatamente. Acabei indo tocar com o Jorge, dei uma canja com o Jorge no Summer Stage. E liguei para o César Camargo Mariano, que é um grande músico, um gênio da música, um dos maiores pianistas de todos os tempos. Porque eu queria ver o César estava morando lá, e ele falou assim, pô, mas você está aqui em Nova York? Eu falei, tô. Ele falou, você está onde? Não, primeiro assim, eu liguei e ele não estava. Olha, o César não está em Boston. Liga amanhã. Aí eu falei, tá bom, vou ver se dá para ligar. Aí, puta, eu estava na rua, era orelhão ainda, gente, não tinha celular. Fichinha assim. Aí liguei, aí ele atendeu. Aí a Flávia, a esposa dele, atendeu. Falou, olha, o César está no estúdio, liga para ele que ele vai querer falar com você. Eu falei, tá bom, está aí em Manhattan, porque ele morava fora, ali morava em New Jersey. Aí eu liguei para o estúdio, ele veio atender, falou, não acredito, você está onde? Eu falei, estou na rua tal, com a rua tal. Ele falou, anota aí o endereço. Eu falei, mas agora? Ele falou, agora. Você pode vir aqui agora? Eu falei, posso. Corri para o estúdio, fui para lá. Era o Power Station, um estúdio que tinha lá em Nova York, não sei se ainda existe. Ele estava fazendo uma gravação com o Sadao Watanabe, que era um artista muito importante japonês na época do jazz, e dessa coisa de fazer a ligação da música moderna japonesa com a música do resto do mundo. Era um disco, a princípio, com a Leila Pinheiro, e acho que era com o Emílio Santiago, mas o Emílio, por algum compromisso, não pôde participar do disco. E aí o César falou, olha, esse aqui é o Simoninha, é filho do Simonal, ele também é um grande cantor, está começando a carreira e tal, não sei o quê, me apresentou. Os japoneses falaram, talvez, pode ser. Aí o César virou para mim e falou, você pode ir para Los Angeles? Eu falei, quando? Agora? Eu falei, posso? Gente, essa viagem rendeu, hein? Bom, fui para Los Angeles no dia seguinte de manhã, cedinho assim, e fomos para o estúdio e eu tinha que gravar as músicas. Aí me deram as músicas, a produção era do Mug, né? O Mug como engenheiro e produtor do disco, grande Mug Canazzo. Aí eu cantei as músicas, ainda tinha um dueto com a Leila, né? Com uma artista incrível e maravilhosa e tal, não sei o quê. E no estúdio, eu já vi a alegria dos japoneses, o César falou, vai dar tudo certo. 3 meses depois eu estava fazendo a minha primeira turnê internacional no Japão. No Japão. Olha só! Tudo, uma coisa foi levando a outra, né? Isso acontece várias vezes na minha vida. Você não ficou estressadão a hora que você viu visto, assim, só naquele momento que você viu que o visto estava errado, você ficou muito nervoso? Fiquei. Mas eu tento pegar todos os problemas e transformar também em solução, porque se a gente ficar vivendo o problema, a gente não resolve, né? Até mesmo porque você é diretor de vários projetos, então tem que ter uma certa... Bom, na época não, né? Na época eu era um garoto, mas né? Foi assim, te formando, tá certo. Vamos falar rapidinho, então, mais uma vez, a gente está com o nosso tempo já esgotando. Também eu falei demais hoje. A gente vai ter que falar de novo desse projeto Por Dentro da Música. Eu queria que você falasse também, você comentou sobre o projeto da Orquestra Heliópolis. Esse final de semana a gente estreia o Por Dentro da Música, no dia 15 e 16, com shows do nosso querido Henrique Portugal, e no domingo com o show tributo a Erasmo Carlos, com o Max de Castro, meu irmão, e o João Sabiá. É um show também espetacular, muito legal. Tem muitas histórias do Erasmo, né? A nossa família também tem uma ligação muito grande com a família do Erasmo e muitas curiosidades. E, paralelamente a isso, eu, a cada 2 meses, faço um projeto chamado Heliópolis e Simoninha Convidam, com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, que é um trabalho que eu já faço há alguns anos, e que me dá muito orgulho. Eu adoro fazer esse trabalho. Levei de Mano Brown a Samuel Rosa, Péricles, enfim, uma infinidade de artistas para se apresentar com a orquestra. Tem sido novos artistas também, tem sido muito, muito especial para mim. E esse domingo a gente vai fazer um concerto com o Flávio Mendes, que faz O Arranjo, que é um programa que tem no YouTube, que fala sobre dos arranjos de todos os grandes clássicos da música popular brasileira. Então a gente vai ter a participação do Flávio com arranjos originais do Tom Jobim, do Klaus Orgman. Vai ser um grande barato tocando com a Sinfônica. E eu convidei a Lara, filha do Fausto,
por tudo que estava acontecendo ali com o Fausto naquele momento, por eu ter participado do último programa do Fausto ali com um depoimento, né, do trabalho da Lara, eu falei, Lara, já que eu enchi a sua bola ali para o seu pai, agora eu vou te convidar para vir aqui no palco para cantar com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, e tenho certeza que você vai mandar muito bem. Então, domingo, às 17 horas, a gente tem também esse espetáculo. Tá com a agenda cheia, então. Tá com a agenda cheia. Dá para conferir tudo isso no teu Instagram, tem um site pra gente... O site, não tem um site, mas tem o Instagram com as informações. Tem tudo. A gente site. De onde você tirou o site? Não sei por que eu falei site. Mas sabe que é importante, né? A minha produtora, S Samba, né? Tem um site novo. Tem um site, né? É importante ainda, né? Quando você quer uma empresa, né? Pô, deixa eu entender aqui como é que eles fazem, o que eles não fazem. É isso. Muito bem, então... Você vai anunciar a sua música. O Instagram. Pra gente seguir a programação, com o que você... Wilson Simoninha Oficial. Isso aí. Muito bem. Tava no Detal ontem e tal, curtindo. Ontem não. Vamos lá. Bom, tem que escolher a música, é isso? É isso. Fazer a locução, né? Chique, assim. Então, assim, você falou de um projeto que eu fiz também recentemente, que foi durante a pandemia, que era na minha quarentena? Quarentena eu canto assim. E... eu gravei várias coisas, e uma das coisas que eu mais gostei de ter gravado, que é uma música que hoje abre todos os meus shows, faço questão de abrir com ela, é Palco, de Gilberto Gil, uma versão que eu fiz gravando ali remotamente, né, cada um num canto, naquela situação difícil, mas me deu muita alegria ter gravado. É uma música que eu sempre canto para abrir os caminhos, para mandar as coisas ruins para fora, para a gente levantar a nave de uma forma bacana, levando uma energia positiva a todos. Então anuncia, por favor. Senhoras e senhores, com vocês, Simoninha com Palco, de Gilberto Gil.